Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2015. Começa agora mais uma edição do Cresce Esclarece. E nós vamos, nesta oportunidade, mostrar o resultado da última enquete que ficou no ar até o dia 30 de janeiro. Nós tivemos com 22% financiamento, sistema financeiro e fundo de garantia, motivo que impede o acesso. Esta edição será transmitida no próximo dia 20 de fevereiro. Como vencer o desafio de negociar terrenos? Com 16%. Será na próxima sexta-feira estaremos com o nosso convidado para falar sobre esta questão de negociar terrenos. E como funcionam os índices de reajuste na venda de imóveis com 14%. É o que nós vamos comentar hoje. E nós tivemos três itens que empataram com 13%, que é planejamento financeiro, alcance uma vida financeira saudável, nós vamos falar sobre isso, onde está o sucesso na corretagem imobiliária, vamos também tecer comentários sobre isso. Existe bolha imobiliária no Brasil? Nós também vamos falar sobre isso. E o nosso tema de hoje é com o nosso grande amigo, professor Quintiliano Camargo Magalhães. Ele é bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade Anhanguera, contador, professor de Matemática Financeira e corretor de imóveis. Meu amigo Quintiliano, obrigado por sua participação e muito obrigado por sua presença aqui na edição do Cresce Esclarece. Muito obrigado, Iog. Bom dia, Iog. Bom dia, presidente Viana. Bom dia a todos os colegas corretores que estão assistindo. Bom dia, Morumbi. Bom dia aos colegas e os colegas corretores. Meu nome é Quintiliano Camargo Magalhães, conforme foi aí anunciado, e vamos falar hoje sobre os índices de reajuste na venda de imóveis. Em São Paulo são exatamente 10 horas e 1 minuto. E o programa vai ao ar até às 10 horas e 30 minutos. Só lembrando que no período da tarde, após 14 horas, esta edição já estará no ar. Você que assistiu, gostou? Se o colega lhe perguntar sobre esta questão, indique para ele assistir esta edição do Cresce Esclarece e os demais, todas as edições do Cresce Esclarece para o seu colega corretor de imóvel. Meu amigo Quintiliano, qual é a diferença entre índice de reajuste e taxa de juros? Eu vou colocar até na tela aqui. Os índices de reajuste, eles são feitos para, vamos dizer assim, o equilíbrio econômico de um contrato imobiliário. A diferença dele de juro é que o juro é prefixado como tabela price saque, e os índices econômicos são variáveis a cada mês. Tá? Normalmente no mercado imobiliário todos os contratos são corrigidos por índices econômicos. Então, esses índices é para reajustar. Está incluído juros nesses índices, Quintiliano? Não. Normalmente o imóvel, quando ele é na planta ou na construção, ele é corrigido apenas por índice econômico, ou seja, alguns dos INCCM, INCCDI, CUB, do Sinduscon, né, do Sindicato da Construção Civil. Porém, os juros, ele normalmente, o usual é só após o habite-se, após as chaves. Então, a correção é simplesmente para poder atualizar esse capital, né? O equilíbrio econômico do contrato imobiliário. Usa-se a correção, que é o índice. Muito bem. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, encaminhe para a TV Cresce sobre essa questão de índice de reajuste no mercado imobiliário. O que pode e o que não pode. Nós vamos ver nesta edição toda essa questão com o nosso amigo professor Quintiliano. Quintiliano, quais são os índices oficiais que podem ser aplicados no mercado imobiliário? Bom, normalmente os índices oficiais que podem ser aplicados no mercado imobiliário durante a construção, por exemplo, pode ser INCCM, INCCDI, que são aí divulgados pela Faculdade Getúlio Vargas, pode ser também o CUB do Sinduscon, isso na construção. Se o imóvel for pronto, aí normalmente usam o IGPM, após o habite-se, após as chaves. Muito bem, vamos ver mais uma pergunta. Se tem alguma dúvida, já vai encaminhando aqui para a TV Cresce, para a gente passar aqui para o professor Quintiliano.
qual é o índice mais utilizado pelas construtoras para corrigir as prestações da entrada durante a obra, porque fica um saldo que normalmente a pessoa vai financiar. Então, essa parte da entrada que é parcelado pela construtora, ela não é fixo. Normalmente usa-se um índice para atualizar este montante. Qual seria o índice mais usado, vamos dizer, aqui em São Paulo, por exemplo? Quanto seria? Na realidade, esses fluxos durante a obra, eles é chamado de poupança, é a diferença que tem entre o valor financiado e o preço total do imóvel, que é, na realidade, durante a construção. Normalmente, os índices usados aí é o INCC, como eu já disse, o CUB do Sinduscon, são os índices que são usados durante a construção. Vamos ver agora então, Quintiliano. Os índices de reajuste podem ser aplicados em imóvel pronto para morar? Esses índices, não, né? Não podem aplicar o mesmo índice que se aplica durante a obra quando o imóvel estiver pronto. Não. O índice durante a obra, como eu já disse, só pode ser INCC, CUB do Sinduscon, INCC-DI. Após o imóvel ficar pronto, normalmente, após ser embutido o juro da tabela price do saque, se for financiamento direto com construtora, ele é usado o IGPM, na maioria usa o IGPM ou IGPDI. Porém, se for plano de financiamento bancário, usa-se APR. Vamos então aqui, ó. Os índices aplicados na prestação são cumulativos, Quintiliano? São cumulativos, por um simples motivo. Todos os índices econômicos, eles são lastreados em juros compostos, e juros compostos são cumulativos. Então, a resposta é sim, todo índice, todo reajuste de contratos imobiliários, ele é acumulativo. Então agora vamos aproveitar e explicar aqui, vamos colocar na tela aqui, para que o colega possa entender, inclusive, como fazer esse cálculo, caso o seu cliente lhe pergunte. Então eu pediria para o Quintiliano explicar como é que se calcula nesta condição que nós temos aqui na tela. Bom, aí nós estamos levando em conta um valor de R$1.000, uma prestação de R$1.000 que está sendo reajustada por INCC, um contrato, por exemplo, assinado em fevereiro. Como em fevereiro ainda não saiu o índice desse mês, usa-se o índice de reajuste do INCC imediatamente anterior. O INCC, por exemplo, de janeiro vai reajustar a prestação que foi assinado o contrato em fevereiro e ela vence em março. Nesse caso aí, nós temos aí um cenário que você está vendo aí na tela. O INCC de janeiro, por exemplo, 0,70, INCC-M de fevereiro de 2014, 0,44 e o INCC-M de março, 0,22. Para a gente fazer essa conta usando essa conta na HP12C, a gente transforma esses índices em formato de fator, porque aí ele está em percentual. Aí você usando essa técnica que você vê aí, ó, você vai pegar esse índice, por exemplo, de 0,70, em formato de fator ele passa a 1,007, que é de março. É só você multiplicar pela prestação de R$1.000, a próxima prestação passa a ser 1.011,43. Você já percebeu que, então, a segunda prestação, o índice passou a ser 1,022, porque ele é variável. Você vai aplicar não sobre o R$1.000 no começo, mas sim sobre a prestação de 1.011,43 que deu a de abril. É assim que funciona, ele é cumulativo. Você viu que a prestação aí de R$1.000 para vencer em maio, ela já foi para 1.013,66, quer dizer, R$ 1.013,66. É assim que funciona. Você vai pressionar o valor 1.000 Enter, vai pressionar a taxa em formato de fator 1,007 vezes. Você vai ter então aí o 1.007, que é o vencimento da primeira em março. Novamente 1,044, que é o índice aí no caso de fevereiro, e você vai multiplicar por esse, vai ser a segunda prestação, 1.011,43. E assim você vai até qual foi o prazo desse contrato. Vamos aqui com mais calma ver o que está na tela aqui. Vamos lá. Nós estamos com uma HP12C na mão. Nós vamos fazer esse cálculo. Não é isso? Exatamente. Então nós vamos pegar aquele valor embaixo, está lá embaixo do Pressione. 1.000 seria o R$1.000 do valor da prestação, seria isso. Então a gente coloca na máquina os R$1.000 e vamos clicar o Enter da máquina. Exatamente. Muito bem. Isso. Aí depois nós vamos pegar lá o 0,70 que transformou em fator, fica 1,007, é isso? Isso, vezes.
E põe o vezes, que é o sinal de multiplicar. que vai dar 1.007. Ele já vai acumular o valor da prestação com o juro que deu e vai somar para a pessoa pagar em março, que dá R$ 1.007. Muito bem. R$ 1.007 é o que ele vai pagar. Esse R$ 1.000 passa a ser, depois de um mês, R$ 1.007. A primeira prestação. A primeira prestação. Isso. Quando for fazer a segunda prestação, vai ser em cima de R$ 1.007. Exatamente. Aí nós vamos ver qual é o índice que deu, Exato. vamos transformar ele em fator e fazer o cálculo. Fazer o cálculo, multiplicando novamente pela tecla de vezes, você vai ter então o vencimento da prestação, no caso abril, que é a segunda prestação. Que é a segunda prestação. Isso. E assim vai, ele é acumulativo. Ele pega a data base da prestação na assinatura do contrato, o saldo base. Ele não pega a prestação original, ele vai acumulando, ou seja, a gente chama isso, logicamente isso aqui não é juro, é correção, mas a gente chama isso de cumulativo. Ele vai acumulando sempre o último valor que ele pagou. É assim que funciona. Muito bem, você viu na tela. Caso você tenha alguma dúvida sobre esses cálculos, pode encaminhar aqui para a TV Cresce. Vamos aproveitar aqui a oportunidade que nós estamos aqui com o professor, colega nosso, corretor de imóveis, professor Quintiliano, que é professor de matemática financeira. Inclusive, ele ministra em 2 dias curso para corretor de imóveis aqui do Cresce São Paulo, como manusear a HP12C dentro do mercado imobiliário. Isso tudo é graciosamente. E nós temos aqui uma pergunta, Quintiliano, da Edna, de Guaiçara. Qual é o índice que pode usar na compra de terreno? Loteamento? Na realidade, o loteamento tem uma modalidade de cálculo diferente. Em loteamento de condomínio fechado, normalmente, como não se trata de construção, cada um vai construir a sua casa, ele vai comprar o terreno para pagar, normalmente usa-se GPM. Tá? Esse índice ele é usado na compra de terreno. Muito bem, temos aqui mais uma pergunta do Osmar Batista, aqui de São Paulo. Ele cola: olá, um produto em construção, Quintiliano. Sim. O cliente, após 6 meses do lançamento, assinou o contrato com o banco. O cliente paga a evolução da obra e a construtora está cobrando o INCC sobre um valor já financiado. Pode isso? Pode, porque está durante a obra. Na realidade, a correção dessa parcela, ele paga junto com essa parcela também o seguro da obra e o juro daquele dinheiro que o banco, de acordo com o cronograma, ele é aplicado naquela obra. Nesse caso, é uma modalidade diferente de cálculo. Isso aí é possível, sim. Muito bem. Nós temos mais uma pergunta aqui, professor. Acácio Cavalcante. Bom, esse eu conheço, hein? De Indaiatuba. Meu amigo Acácio. Prazer em estar aí conversando contigo. Você está me vendo, mas não estou lhe vendo. Mas um forte abraço para você. Ele pergunta: o saldo devedor também se corrige da mesma forma que as parcelas? Antes de eu responder, seria a minha pergunta aqui, olha. O imóvel em construção a ser entregue em 15 meses, Quintiliano. Saldo de 300 meses. Então a pessoa pagou a poupança, que é a entrada, né? Vai ficar um saldo. Esse saldo ele vai ser atualizado até a obra terminar. Então essa obra vai levar 15 meses, o saldo é de 300 inicial. Como corrigir esse saldo? É igualmente esta que nós vamos novamente colocar na tela? A forma de cálculo, a operação calculadora é a mesma. Ele é corrigido pelo mesmo índice que vai corrigir aquelas prestações. Então isso aí chama-se valor que vai ser financiado ou por um banco ou pela própria vendedora. Ele é corrigido pelo INCCM, se for o caso do índice dessa empresa aí, pode ser INCCDI ou CUB Sinduscom, mas a modalidade de cálculo é a mesma. Esse valor financiado, vamos supor, ele é corrigido, a evolução dele durante a obra pelo próprio índice que corrigiu as parcelas também. Ele vai sendo corrigido. Nada é fixo na compra de um imóvel, na construção. Então, meu amigo Acácio, é a mesma condição de cálculo. Moleza, né? Só pegar HP12C já vai dar o resultado para nós, né, Quintiliano? Exatamente. A HP12C faz milagre. É uma poderosa ferramenta que que o corretor deve aprender a usá-la, e para isso o Cresce dá este curso grátis para corretor de imóveis. Olha, muito bem. Você tem alguma dúvida? Encaminhe para a TV Cresce. Estamos aguardando a sua dúvida para que o professor Quintiliano possa lhe esclarecer sobre esta questão de índice de reajuste, inclusive como calcular o índice. Como se aplica a correção com base na caderneta de poupança em imóveis novos, prontos, usados e vendidos a prazo?
pode se aplicar a poupança? Antigamente, quando eu trabalhava com lançamento lá nos vídeos de 80 até 90 quintiliano, normalmente a gente usava o índice da poupança nos contratos para a correção do saldo. Me parece que hoje o pessoal não está usando mais isso, porque a poupança ela é TR, ela tem juros. Não é isso? Nós não podíamos colocar mais nenhum tipo de juros, porque ela já havia atrelado com juros. Hoje me parece que não se usa mais nesta condição. Isto hoje pode ser aplicado, mesmo não estando usando, quintiliano? Bom, primeiro, vamos explicar o que é a correção da poupança. A poupança ela é composta de correção e composta do rendimento. Correção, no caso, ele é a TR. O rendimento da poupança é 0,5% ao mês, que aí, capitalizando, faz um juros de 6,17% ao ano. Vamos separar uma coisa. Quando se fala corrigido pelo índice da poupança, pelo índice do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, quando fala corrigido, quer dizer TR, quer falar TR. Porque, veja bem, se você pegar um contrato que ele já foi corrigido, por exemplo, vamos por aí pelo saque a 8,16% ao ano. Se você por mais 0,5% pegar o rendimento da poupança e incluir nesse contrato, você está fazendo aí uma taxa de juro de 13% ou mais. Então, não é. A resposta é não. Quando se diz corrigido pelo índice da poupança, está dizendo corrigido. A poupança ela é composta da correção e do rendimento. Então, a resposta é não. É só o índice da TR puramente. Então, ninguém usa também por causa da TR, que ela é muito baixa. Que vai aumentar é os 0,5%. E no mercado imobiliário quintiliano, salvo engano, nós não podemos aplicar mais do que 12% ao ano. Será que é isso? Deixa eu só mais uma observação aí sobre a TR. Se você for fazer uma média anual desse cenário da TR dos últimos 10 anos, ela deu menos de 1% ao ano. Ela está muito baixa. Agora, a questão de dizer que no mercado... no sistema financeiro da habitação, não pode mesmo ultrapassar os 12% taxa efetiva ao ano, tá? Agora, isso se falando em sistema financeiro da habitação. No caso de carteira hipotecária, é um pouco diferente, a taxa ela pode passar 13%, 14%, se bem que tem alguns casos de alguns bancos que têm prestações prefixadas, ou seja, sem reajuste nenhum, parcelas fixas, que pode ser até 420 meses, 360. Aí a taxa de juros pode ultrapassar um pouco, porque já nesse contrato já está embutido aí a correção. Professor Quintiliano, podemos voltar naquela questão do cálculo do saldo devedor que nós temos aqui na tela, para que os nossos internautas possam compreender melhor aqui. Essa é a questão aquele saldo devedor. Então nós estamos vendo aqui que ele tem um acumulado. Como é que explica essa tela para os internautas? Olha, como todo índice ele é variável mensalmente, ele varia. A diferença de índice econômico também é que ele é variável todo mês e o juro ele é prefixado. Esse índice econômico, no caso aí, como ele muda todo mês, quando você vai fazer uma simulação para um cliente, por exemplo, de um valor financiado corrigido, o correto é pegar a variação desse índice nos últimos 12 meses ou no ano que passou e trazer a mês e fazer uma média mensal para fazer uma simulação para um cliente. Nesse caso aí, se você for pegar um valor, por exemplo, de R$300 mil e você for fazer a acumulação, o INCCM acumulado no ano de 2014, ele deu 6,74% ao ano. Você trazendo isso na calculadora HP12C, se você pressionar aí, transformar esse índice de 6,74 em fator, você vai aparecer aí, você está vendo na sua tela, 1,0674, esse é o índice em formato de fator. Você vai pressionar o Enter. Esse 12 que aparece aí é 12 de 12 meses que você vai trazer a mês, ou seja, você vai pressionar 12 e pressionar essa tecla 1 sobre X, que é uma tecla de raiz, a tecla do lado, que é a tecla Y elevado a X, aí você já trouxe a taxa a mês. Aí, trazendo ela em formato para percentual de novo, menos 100 vezes, vai dar uma média mensal de 0,545% ao mês. Aí você pode fazer a simulação, ou seja, essa é uma taxa média mensal do INCCM durante o último ano, que foi 2014. Aí você vai seguir conforme está aí, né? Você vai pressionar esses 300 mil, você vai limpar os financeiros da calculadora que você fez aí, F, e essa tecla X troca com Y, você vai inserir o 15 no N,
que é o prazo desse contrato aí, desse valor financiado, ponto 545 no I, 300 mil você vai inserir no PV, após pressionar isso, você vai pressionar apenas o FV, que vai te dar o valor de 325,48309, e você veja que de 300 mil, que foi a data base, o saldo base desse financiamento, e foi para 325,48309, que você também pode fazer alternativamente de outra forma, né? Você pode fazer isso também usando essa tecla embaixo você tem embaixo aí do M, que é o y elevado a x, digitando 300 mil, enter, inserindo a taxa em formato de fator 1.00545, enter, 15, eleva o exponencial e multiplica. O valor vai dar o mesmo, é uma outra fórmula de cálculo que você vai ter nesse caso aí, tá? Muito bem, deixa eu só fazer uma perguntinha, professor. Nós temos aqui o INCC, o acumulado do ano 2014, 6,74%, não é isso? Isso. Para a gente chegar na calculadora a ter aquele fator 1.0674, qual é o procedimento? Você vai inserir 6.74, enter. Enter. 100 divide. 100 divide. 1 mais. 1 mais já dá aquele 1 E vai estabelecer a sua calculadora em F4, que é 4 casas decimais após a vírgula. Aí você vai visualizar na sua calculadora 1.0674, que é essa taxa em formato de fator. Ok, tá aí como transformar em fator. Mas nós temos aqui a pergunta do Luiz Carlos Diogo de Jesus, de Poá. No plano Minha Casa Minha Vida, sistema HIS, Habitação de Interesse Social, não é isso, Luiz? Como é calculado o valor do encargo de obra? Entendeu a pergunta? Encargo de obra seria como a correção que nós estamos falando? Se você puder, inclusive, explicar melhor, seria mais razoável para o quintilano poder explicar. Encargo de obra Encargo de obra, o que seria isso, né? As prestações durante a obra. Minha Casa Minha Vida, na realidade, a correção dessas parcelas durante a obra tem o mesmo procedimento. Eu não vejo, se bem que não é meu ramo de atuação, Minha Casa Minha Vida, mas ela é usada o mesmo índice para corrigir essas parcelas. Se tiver correção, né? Se tiver correção. Caso for fixo, não... Se é de interesse social, normalmente essa modalidade de venda de Minha Casa Minha Vida tem um outro procedimento de interesse social, tá? Que pode ser essas parcelas, inclusive, sem correção. Ok? Vamos lá. Não sei se deu para responder a sua dúvida, Luiz. Vamos ao Wilson Goya, aqui de São Paulo. Ele pergunta: em um financiamento, aparece na planilha, primeira prestação, R$ 2.500. Prestação, R$ 2.500. A última prestação, 700. Aquela planilha, aquela futurologia, não é? Que é o SET que os bancos colocam nos seus sites. Trata-se de um parâmetro para hoje, exatamente, de acordo com a inflação de hoje, né? Na última, não será exatamente isto. Qual a melhor maneira de explicar mais didaticamente para o cliente? Tem como? Eu não entendi bem a pergunta que ele quis dizer. Que ele formulou aí. O banco faz assim, eu entendi a pergunta dele. A gente vai fazer no simulador dos bancos, a gente faz uma simulação. E tem lá uma condição que é o SET, é o custo total do financiamento. Então tem uma projeção da primeira prestação até a última prestação. É isso. Tá. Então a primeira deu 2.500. E lá nessa projeção, a última vai dar R$ 700, ok? Isso aí é uma futurologia, é uma projeção que o banco faz. Não quer dizer que vai dar isto, ok? Então a pergunta dele é qual a melhor maneira de explicar de uma maneira mais didática para o cliente. Seria mais ou menos como eu estou explicando, né? Salvo engano, ele está se referindo não à tabela prática, juro composto, está se referindo ao saque, sistema de amortização. É o saque, exatamente, pelo saque. E você tem a primeira prestação em um valor. O saque, pessoal, o internauta que fez essa pergunta, ele nada mais é do que uma planilha de juros simples, vamos supor assim, falando no popular, nossa linguagem corretora, é virada de cabeça para baixo.
Se você fazer um plano de juros simples, de amortização de juros simples, ele vai pagar no total o mesmo que paga no saque. O negócio é que o saque, ele pega a última prestação do juros simples como a primeira, ele começa a pagar um pouco mais alto. Então você tem a primeira prestação, para você encontrar a última, basta simplesmente você pegar o valor da amortização. O que é a amortização? É a divisão do capital pelo prazo, e você vai aplicar a taxa de juros do contrato nele e você vai ter a última prestação. Mas para isso, eu peço a vocês, eu vou deixar o meu e-mail depois aqui no ar. Pode falar. O meu e-mail é quintiliano_yahoo.com.br. quintiliano_camargo@yahoo.com.br. Você pode mandar essa pergunta que você acabou de mandar no meu e-mail e eu vou mandar um passo a passo de cálculo para você, como se faz, se acha a última no saque, se bem que eu recomendo a você que venha fazer o curso de Matemática Financeira capítulo C do Cresce, porque tem uma apostila, um roteiro grátis que você vai levar sem custo nenhum, e lá está passo a passo explicado como você encontrar a primeira, a segunda, a 10ª, a 20ª e a última do saque. Isso que você me perguntou é como encontrar a última do saque. Muito bem, está aí na tela o e-mail do professor Quintiliano, e faria aqui então mais uma pergunta, porque nós já estamos quase chegando no final da nossa edição de hoje. Quintiliano, quanto menor o valor da parcela, vamos dizer, pago durante a construção, maior vai ser o valor do financiamento bancário, não é isso? Depois que a chave for entregue, então ele tem que financiar. É óbvio que se a pessoa puder amortizar o quanto antes, melhor. Porque quanto maior o saldo devedor, maior vai ser a prestação do financiamento, né? Sem dúvida nenhuma. Ora, se você tem um valor de poupança, que é o fluxo durante a obra, e um percentual menor em relação ao financiamento do preço total, logicamente, sobre o saldo devedor vai ser embutido o juro depois das chaves. É lógico que, além daquele valor original, que já foi corrigido por INCCM, quando ele chegar, teve o habite da chave, ele ainda vai ser embutido nele o juro, na realidade, o saque, o price. Então, logicamente, além da sua prestação já ser maior, porque ele já foi corrigido por INCC ou CUB, seja lá que for o índice, ele ainda vai ser acrescido nele juros. E por isso que quanto mais você amortizar durante a obra, é melhor para você. Fica com prestação um pouco mais baixa quando você pegar o seu apartamento, a chave do seu imóvel. Já queria antecipar e agradecer a todos os colegas das cidades que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2015. São 10 horas e 28 minutos. Faltam 2 minutos para a gente terminar o nosso programa. Cidade de Araras, Artur Nogueira, Assis, Atibaia, Barueri, Bauru, Botucatu, Campinas, Capivari, Caraguatatuba, Carapicuíba, Cascavel é Paraná, né? Um abraço forte aí a todos. Cotia, Diadema, Fernandópolis, Guaratinguetá, Hortolândia, Ilhabela, Indaiatuba, Jandira, Jundiaí, Leme, Marília, Mogi das Cruzes, Mongaguá, Monte Mauro, Osasco, Peruíbe, Pindamonhangaba, Piracicaba, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Abraço forte aos colegas gaúcho. Praia Grande, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro. Um abraço forte a todos os pessoal, os colegas nossos. Santo André, Santo São Caetano do Sul, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, muitos colegas, São Vicente, Sorocaba. Professor Quintiliano, queria deixar a palavra aberta para suas considerações finais, inclusive falar sobre essa questão do manuseio da calculadora HP 12C. Eu sempre penso assim, o corretor que quando está fazendo cálculo perante ao seu cliente interessado, ele puxa uma HP 12C, olha que o cliente vai te respeitar mais, não, o cara entende. Será que é verdade? É verdade, a segurança para um corretor que transmite a um cliente segurança, ele tem mais possibilidade de vender para esse cliente. Ele não pode demonstrar insegurança. E a calculadora HP12C é uma ótima calculadora, um poderoso instrumento que o colega pode usar para fazer cálculos financeiros. É um mini computador e você pode contar. Pessoal, participe do Cresce. O Cresce tem muitos cursos ótimos e bons para você. Você paga uma anuidade, você tem todo o direito de vir no Cresce fazer esses cursos, e principalmente de matemática financeira com a HP12C. Eu estou aqui no Cresce
às ordens de vocês, pode me mandar e-mail, pode vir fazer o curso, o Cresce não te cobra nada. Isso daí é um benefício, um grande benefício que você tem no Cresce. Então você pode fazer os cursos, você pode vir. Eu agradeço de antemão ao Gilberto Ialga, o pessoal aqui do DAV, que deu assessoria a nós aqui nesse curso, nesse Cresce Esclarece. Agradeço aos internautas, aos colegas, principalmente os meus colegas corretores do Morumbi e de todo o estado de São Paulo e talvez do Brasil, se alguém mais esteja assistindo este programa. Nós que agradecemos, professor Quintiliano, meu amigo professor Quintiliano, e eu já vou até fazer mais uma brincadeira com vocês. Eu sou da época que se fazia cálculo de cabeça, né? Fazia assim na mão. A gente calculava na mão. Hoje, se encontrar uma pessoa que faça isso perante o seu cliente, ele vai calcular ali na caneta. Ele vai fazer certinho, ok? Em relação a alguém que pega uma máquina calculadora e faz errado a conta. O cliente vai acreditar na máquina, não é, Quintiliano? Ele vai acreditar na máquina. Na máquina, não na pessoa. Os tempos são outros, As coisas mudaram. As coisas mudaram. E eu já queria dar mais uma dica para vocês que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. Eu, Gilberto Iog, corretor de imóveis, ao vender um imóvel, seja ele um imóvel novo, usado, por um valor de R$500 mil. Então a pessoa vai dar 400 mil de entrada e o proprietário vai parcelar, vamos lá, R$100 mil. Eu costumo fazer uma coisa, eu vou tirar as certidões desse proponente comprador, futuro devedor, para mostrar, né, futuro comprador, devedor, para mostrar para o proprietário, eu como corretor, prestando serviço, que eu vou tirar toda a certidão e mostrar, olha, a pessoa pelo menos tem um nome limpo, acho que ele vai te pagar direitinho, tá certo? Então eu tenho que provar. Faça isso você também, pelo menos nos próximos 2 anos, até passar a valer a MP 656, ok? Meus amigos, minhas amigas que nos acompanham nessa manhã, eu já queria agradecer por esta carona que vocês nos deram nesta sexta-feira, né? E tenham todos uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Já estamos aí chegando o carnaval e queria convidar vocês para participar da próxima edição que nós vamos falar sobre como vencer o desafio de negociar terreno. Será que isto tem algo de bom para nos ensinar? Vai vir um especialista para falar para a gente sobre isso, ok? Então, tchau, bom final de semana. Eu espero você na próxima sexta. Um abraço.